Fala galera, WhatsApp, aqui quem fala é o Richard Duarte, estamos aí em mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje eu estou com a nossa convidada, Samia Carol. Olá Samia, tudo bem? Tudo bem, Richard? Tudo bem também, graças a Deus. E pessoal, vocês me fizeram várias perguntas no comentário, né? E pela quantidade de perguntas que eu vi que estavam recorrentes, eu decidi anotar todas e juntamente com a minha amiga Samia a gente responder questões de como que a gente estuda, o procedimento que a gente faz. Então, vamos começar, pessoal. Então, Samia, eu tenho a primeira pergunta, ela foi do José Manuel. Ele fez uma pergunta assim pra gente, né? Como você faz para melhorar seu vocabulário no dia a dia? Então, José, eu já faz um tempinho que eu estudo inglês e, assim, durante esse tempo, eu já utilizei várias estratégias e, assim, fui tentando achar aquela que melhor me ajudasse a melhorar o meu inglês. Atualmente, o que eu gosto de fazer muito como eu expliquei no último vídeo que eu postei agora no meu canal, ir por temas, né? Eu vou aqui num tema que me interessa, vamos lá, futebol. E aí eu me concentro, foco só naquele tema e vou pesquisar as principais palavras que têm a ver com aquele tema. E aí eu vou estudando e tentando durante a semana sempre repassar, porque aí não adianta passar só uma vez. É importante você sempre estar pegando no caderno, se você fez anotação, enfim, no celular, se você registrou as palavras no celular. Você está sempre revendo, porque aí você vai sempre reforçando e aí fixando melhor. Então eu procuro fazer assim, por tema. Eu vou lá, o tema é futebol, quero aprender a falar sobre uma partida que teve do meu time. Aí eu vou lá e pesquiso, anoto e fico revisando durante a semana. Né? Legal. Outro tema, por exemplo, cinema. Quero aprender a falar sobre cinema e séries. Outro tema, eu quero aprender a falar sobre a minha rotina de trabalho, né? No caso, eu sou professora, eu vou lá e pesquiso o vocabulário que tem a ver, né, com a minha rotina de trabalho. Interessante. Então, eu faço sim, para poder aprender um novo vocabulário. Isso é interessante isso que você falou, porque quanto mais a gente vê aquele mesmo tema, isso fica fixado na nossa mente, né? E eu procuro fazer a mesma coisa também. Eu sempre estou assistindo vários vídeos, né? Então eu gosto muito, não sei se você é também assim, Sammy, mas eu gosto muito de assistir entrevistas em inglês, assim, de famosos, ou até mesmo de pessoas que trabalham numa determinada área conversando sobre o tema, né, falando da vida delas, e isso me ajuda bastante a melhorar o vocabulário. Muitas vezes eu passo tanto tempo escutando assim, entrevistas que quando eu estou conversando no Cambly, principalmente, a palavra vem assim na minha mente, mas só que eu não cheguei a É, estudar ela. Por exemplo, eu não peguei, isso, peraí, vou isso. estudar essa palavra. Não, eu estou conversando e essa palavra veio. Nossa, que legal. Às vezes no contexto a palavra acaba surgindo, né? Muito interessante isso. Exatamente. Eu também gosto muito de expandir meu vocabulário, assistindo filme, série. Eu estou lá assistindo a legenda em inglês e aí coloco lá as palavras que eu não conheço, vou registrando, depois eu pesquiso. E aí uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é pegar frases, né? Ver aquela palavra dentro de um contexto, porque aí me ajuda a entender melhor, né? Como aplicar essa palavra, como utilizá-la no dia a dia, na prática, né? Porque às Legal. vezes antigamente eu pegava só a palavra assim fora de um contexto e aí achava que dava para aplicar ela em qualquer situação e aí eu vi que não era bem assim que acontecia. Legal. Mas hoje eu faço dessa forma, né? E aí em relação à repetição, só colocando aqui, né, por que é interessante você sempre estar repetindo? Porque se você estuda só uma vez aqui, aí depois de 7 dias vai resolver pegar de novo lá naquelas palavras, seu cérebro ele vai entender, ó, isso aqui não é importante, É então ele verdade. vai automaticamente descartar. Então, se você não estiver praticando, aquela informação vai fugir facilmente da sua cabeça. Por isso que é importante você sempre estar revendo, relendo, praticando para que teu cérebro ele entenda que aquilo é importante. E aí ele vai guardar no que a gente costuma chamar de memória de longo prazo, né? Sim, Porque se sim. for para memória de curto prazo, no instante ela vai embora. Então, por É, isso que é importante essa repetição. muito interessante, senhor. Vamos lá para a segunda pergunta que foi feita pela Daniela Nolasco. Ela perguntou assim: eu queria muito praticar, mas tenho vergonha. Vocês têm alguma dica? Então, o que você diria assim? Praticar. Boa resposta. Praticar. Eu também tinha essa coisa comigo, né? De, oh meu Deus, o que eles vão pensar de mim? E se eu errar, o que vai acontecer na hora? Então,
Eu tinha muito esses pensamentos e isso me travava. Tanto é que meu primeiro vídeo que eu postei lá no meu canal, eu falei, eu demorei muito para poder iniciar no Cambly. Ah, Aí teve um dia que eu resolvi, não, eu preciso começar, porque se eu não começar, sabe, as coisas não vão fluir. Aí eu fui lá, dei verdade. a cara a bater e hoje estou aí. Às vezes tem às vezes dou aquela recaída, meu Deus, eu vou falar aqui, mas aí encaro o meu medo faz parte do aprendizado, né? Com Faz certeza. parte. Eu achei interessante, inclusive, no seu primeiro vídeo você não tinha gravado assim, porque a gente tem a opção no Cambly de não mostrar nosso rosto, né? Você só mostrou do professor. Você tinha. Foi por conta de vergonha que você não tinha. Não, é porque ali, como era a primeira conversa, eu não estava sabendo mexer direito No aplicativo. no aplicativo e tudo mais. E aí na hora eu pensava, né? Tava gravando super tranquilo, falando lá de boas. Aí quando eu vi, pô, não gravou meu rosto, não gravou. E aí. Mas foi só questão mesmo, erro técnico. Ah, entendi. É interessante, no meu caso foi também desse mesmo modo, né? Eu ficava com medo, assim, eu vi o Cambly, vários vídeos de várias pessoas fazendo e eu achava incrível, né? Eu falei, nossa, quando que eu vou ter a capacidade de, assim, me expor, né? Estar na frente de um nativo e começar a conversar. Porque eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Todo mundo que está estudando inglês pensa nisso, ah, eu quero conversar com um nativo, quero conversar com uma pessoa de outro lugar distante. Por exemplo, uma vez eu conversei com uma pessoa de Vietnã, e isso foi incrível, assim, né? Foi uma experiência incrível. E eu diria também isso, a questão de arriscar, né? Tentar falar, porque sempre vai dar aquele medo, né? Inclusive até hoje. Eu já fiz várias aulas do Cambly e até hoje eu sempre fico, meu Deus, o que eu vou falar? Será que eu vou ficar, vai dar um branco? Então isso é comum, né? É, super normal. Então, mas o que eu diria era tentar mesmo, vai ser difícil, mas sendo persistente a gente consegue atingir, né? É, porque a gente nunca vai saber, porque até a gente tentar, é tudo coisa da nossa cabeça. Você vai criando, que você vai, sabe? Aí na hora que você se propõe a ter a conversa, aí você vê que não é esse bicho de sete cabeças que você ficou criando aí na cabeça. Verdade, muito interessante mesmo. Vamos ver a terceira pergunta aqui. Foi feita pela Diva N. Ah, além dos estudos intensivos, o que vocês fazem para compreender melhor a conversação? Então, pergunta de listening, né? Eu vou sempre bater nessa mesma tecla. É você tá sempre escutando, você sempre tá em contato com a língua, principalmente a gente que está morando aqui no Brasil, que você ouve todo o tempo português. E se você quer melhorar e ter o listening, é você ouvir, né? Ouvir, até quando até que você vai pegando jeito, você vai se acostumando, até que aquilo vai se tornar natural. No começo realmente é muito difícil, é muito complicado. Você às vezes pensa que não vai conseguir entender, mas aí depois de tanto você ouvir, você vai começar a assimilar. E aí sempre continuar, né? Ouvindo, exercitando o listening para você não perder esse contato que é fundamental para que você possa melhorar essa compreensão. É muito interessante. E nessa questão que eu tinha falado de sempre ouvir entrevistas, né? Muitas vezes até eu, não, eu começo a escutar sem estar prestando atenção, né? Por exemplo, a gente está em casa fazendo outras atividades e a gente só deixa lá, escutando uma música ou deixa lá alguém conversando em inglês. E isso melhora bastante o listening. Assim, a gente não precisa muitas vezes, eu percebi, estar prestando atenção, estar lá assistindo o vídeo. Muitas vezes, se a gente estiver fazendo outras coisas e deixando lá, a gente acaba captando de uma forma ou outra algumas palavras, algumas pronúncias. Então eu acho bem Isso. interessante isso, tentar ouvir o máximo possível. É isso que eu diria. Então vamos lá para a nossa quarta pergunta. Sim. Foi feito pelo, acho que Dulo Ramos. Então, qual o nível de inglês vocês estavam quando iniciaram no Cambly? Interessante. Bem, eu tenho feito vários testes e sempre tem dado intermediário. Então, assim, eu comecei no intermediário e ainda estou no intermediário, né? Então, eu sempre estou fazendo esses testes porque eu confesso que eu ainda não tenho, assim, a noção do que, por exemplo, o que vai validar quando eu estiver no avançado. Será se é gramática, enfim, é vocabulário? Eu sei que pelos testes que eu faço, eu estou no intermediário. Ah, E entendi. ainda estou no intermediário. Aliás, eu comecei o Cambly no intermediário e ainda estou no intermediário. Compreendi. É interessante porque, no caso, às vezes essa questão de nivelamento, né, era um pouco falha, né? Porque
Tá, o que que a gente considera que a gente está no avançado? O que que considera... Isso. porque eu conversei com várias pessoas, né, e eu acho legal a perspectiva, assim, do que é fluência para cada uma, né, porque algumas falam, fluência é quando eu consigo falar exatamente como eu falo na minha língua nativa, né, a outra fala, fluência é quando eu consigo ter uma conversa, então isso é muito relativo às vezes, né. E quando eu comecei assim, eu tava muito nervoso, né, e eu acredito que eu estava no nível saindo um, meio que no intermediário e um pouco para avançado, entendeu? Porque eu estudei 1 ano e 6 meses na Wizard, né, na escola de inglês, e lá me deram uma base incrível, assim, a gramática básica para que a gente possa seguir, né? Porque muitas vezes quando a gente está estudando sozinho, antes de eu começar na Wizard, eu tentei estudar sozinho, eu me sentia um pouco perdido, entendeu? Por exemplo, tá, o que que eu aprendo agora? Eu não sabia que caminho seguir. Aí eu decidi estudar lá por um tempo e eles me deram essa gramática básica. Eu falei, não, a partir de agora vou ficar no Cambly e vou continuar a partir dali. E acredito que foi a melhor decisão. Isso é fantástico mesmo. Então acho que eu estava meio que no nível intermediário, que era o nível que eles consideram lá, né, na escola de inglês. Bem interessante. Você chegou a fazer alguma escola de inglês antes, Samuel? Você vai estudar sozinho? Já tentei, mas nunca concluí. É, fiz, eu acho que fiz 6 meses só, mas nada que me levasse, por exemplo, a avançar, sabe, além do básico. Entendi. Entendi. Até porque é bem caro, né, a escola de inglês hoje em dia, né? Na realidade, eu era até uma escola pública, né? Só que aí, Sim. pela correria, no dia a dia, começa a trabalhar e tudo mais, aí às vezes você acaba não conciliando. E Verdade. também foi muita imaturidade minha, né? Eu era adolescente ainda e, tipo, queria aprender inglês, VaptVupt, e as coisas não são bem assim. E Verdade. aí, tipo, eu tava estudando e, tipo, queria saber falar tudo, mas aí não via resultado e desisti também por conta disso. Entendi. Interessante. É verdade, né? Às vezes a persistência, às vezes o dia a dia, às vezes não ajuda, né? Então é complicado mesmo, mas a gente consegue. Então vamos lá para a nossa quinta pergunta, é do Ricardo Barros. Ele perguntou, foi exatamente o que a gente acabou de conversar, né? Se a gente tinha feito algum curso antes de iniciar o Cambly. A gente acabou de falar sobre isso, então. Aí no caso, então, Ricardo, eu estudei na Wizard por 1 ano e 6 meses. E a Samia, no caso, estudou em Eu escola pública. estudei numa escola pública Escola de pública. inglês aqui na minha cidade. Entendi, entendi. Mas foi interessante por quê? Porque me deu a base, sabe? Porque até então o inglês que eu tinha era aquele inglês da escola, né? E nesse curso eu consegui aprimorar aquele básico que eu tinha, né? Então foi muito bom. Muito interessante. Então vamos lá para a sexta pergunta. Foi feito por uma pessoa provavelmente de outro país, com um nome um pouco diferente. Sério? Shah Ahan. Nome. Deve ser da Índia, algo do tipo. Então, ele perguntou assim, né? Ele até tinha perguntado em inglês, eu traduzi, né, pra gente fazer a pergunta aqui. Ó, eu quero aprender inglês e fazer conversação, mas não tenho dinheiro. Quais seriam as opções que vocês recomendariam? Ficou um pouco vago, né? Não tenho dinheiro para pagar um E curso. isso eu acho que entrou nesse contexto de não tem dinheiro para fazer um curso ou pagar o Cambly, por exemplo. Qual seria a opção que ele poderia seguir? Olha, se ele tiver acesso à internet, ele consegue aí, porque assim, material aqui não falta, né? Verdade. Inclusive no último vídeo que eu postei no YouTube, eu falei sobre isso, né? Falei que por onde começar, né? Se você vai estudar inglês sozinho, por exemplo, você não tem condição de pagar um curso, por onde começar? Assim, a internet hoje é um canal assim que te permite aprender muitas coisas, inclusive o inglês. Então, tem vários sites, vários blogs que te dá direcionamentos, apostilas em PDF gratuitos. Então, assim, se você tiver acesso à internet, você se organizar, dá para você, assim, pelo menos aprender o básico, sabe? Procurar alguém que próximo a você ou numa instituição que saiba falar inglês para você poder praticar. Enfim, hoje com a internet aí dá pra gente tentar se virar porque foi o que eu fiz, né? Até pouco tempo eu também não tinha condições, por exemplo, de pagar curso, de pagar o Cambly, eu achava muito caro, também não tinha condições. Então, sempre aqui pela internet, pegando material, revista, livro, em biblioteca. Então, assim,
de alguma maneira ter contato com a língua, né? No cinema, eu sempre preferia assistir filme legendado, então sempre eu tentava manter contato com a língua dessa forma. Muito interessante. Então, inclusive, antes de começar no Cambly, né, eu tenho um aplicativo, que inclusive eu vou deixar na descrição pro pessoal, o nome do aplicativo é HelloTalk, né? É um aplicativo, já ouviu falar dele? Sim. Já até entrei no HelloTalk. Isso, só que o grande problema que eu encontrei, que eu acho que você também deve ter passado por isso, é as pessoas quererem continuar estudando com você, entendeu? Que no Cambly é diferente, né? Porque ele é pago, então a gente consegue a todo momento ter um professor para conversar. E lá não conseguia ter continuar conversando com uma pessoa, né? Eu conversava um Isso. dia, no outro dia a pessoa aparecia depois de 10 dias. Então eu não conseguia ter essa persistência de todos os dias praticar. Então foi isso que eu senti falta. Mas se conseguir arrumar uma amizade, conseguir que a pessoa, no caso, queira realmente aprender juntos, eu acho que é uma boa opção, né? Se relatar. Isso. E porque lá é uma troca, né, de experiências, né? Então a pessoa quer aprender português e você quer aprender inglês. Então, Eu interessante. achei bem complicado esse site aí, porque eu queria falar inglês, a pessoa queria falar o português, aí tipo. Tinha que se organizar. Não, hoje eu falo português, depois você fala inglês. Muito interessante. Vamos lá para a nossa sétima pergunta, nossa penúltima. Foi do André Alves. Qual é o seu plano no Cambly? 2 vezes, 5 vezes? Qual a sua frequência de estudo no Cambly? Olha, queria eu poder pagar o plano, né, que dá direito a vários minutos, só que aí, quanto mais minutos e mais dias na semana, mais caro fica, né? Então eu assino o mais barato de todos, que é 2 dias. Eu dei graças a Deus, porque quando eu comecei o Cambly, não tinha a opção de 2 vezes na semana, só tinha a opção de 3. Nossa, Então, agora eles abriram a opção de 2 vezes no dia, 15 minutos. Então eu peguei esse plano até porque eu vi que eu assinava também o de 3 vezes ao dia. Aliás, 3 vezes na semana, 15 minutos. Só que aí às vezes eu assistia 2 aulas. E aí às vezes eu não assistia a outra porque, tipo, eu queria ainda ter aquele tempo para poder estudar, estar revisando o que eu podia melhorar. verdade. Aí acabava que, sabe, e também tinha a correria tem a correria do trabalho, né? E aí às vezes eu acabava não desfrutando daquela aula. Então, assisti 2 aulas e uma ficava perdida, né? Porque às vezes tem dias assim que eu tenho aquela aula, mas eu não tô assim com saco para poder pensar em inglês. Porque Sei, pensar em inglês exige um esforço de verdade. você, né? Teve uma vez que eu cancelei a aula, assim, eu acho que faltava umas meia hora, porque Nossa, eu tava super cansada, super, super, super. E aí não vai dar pra me falar inglês hoje não. Eu vou cancelar aqui a aula e vou remarcar, porque eu realmente estava super cansada. Mas o plano que eu assino, resumindo, é 2 vezes na semana, 15 minutos. interessante. É muito interessante essa parte que você falou de estar com a disposição de falar inglês, né? Porque muitas vezes cansa bastante, né? Assim, falando, como a gente ainda não está tão acostumado, a gente não convive assim todos os dias. Às vezes também eu me sinto assim, eu falo, nossa, hoje eu não vou fazer o Cambly, mas como eu, no caso, eu faço o plano de 30 minutos 5 vezes, né, na semana. Nossa, é por isso que o inglês tá tão bom, né? Porque tu pratica todo dia. Eu pratico praticamente todo dia, então eu tento fazer, por exemplo, de segunda a sexta, ou se eu não, eu deixo algum dia de folga, por exemplo, eu deixo domingo, que no caso hoje, né, eu não faço Cambly de jeito nenhum, tem que ser aquele dia para descansar, né, e eu tento ficar um dia na semana também de folga para ter para não ficar tão cansado, né, porque realmente existe bastante. Mas Aí resumindo, eu pode perguntar. Oi? Não, eu ia dizer que tá aí o segredo, tá? Quando eu fazia o plano de 3 vezes na semana, eu vi que meu inglês evoluiu bastante, né? Quando eu usava aqueles 15 minutos, 3 vezes na semana, nossa, evoluiu muito, né? E Interessante. aí eu fiquei imaginando, cinco vezes na semana, 30 minutos, Ajuda. sabe? É um tempo bom pra você melhorar bastante seu inglês. É por isso que teu inglês é tão bom. Obrigado. Então, eu acredito que é a persistência mesmo, mas só que eu só contratei esse plano por conta que no fim do ano passado, lá, a promoção de Natal, o Cambly deu É, 60% de desconto. Aí eles colocaram lá a maior promoção da história do Cambly. Eu falei, não, eles não vão dar promoção maior que essa. Aí eu fui lá e decidi, vou comprar. Eu até fiquei, acho que umas 2 semanas pensando, compro ou não compro? Compro ou não, contrato ou não contrato? Mas aí, graças o a Deus, Cambly já me mandou várias promoções dessas. E eu fico, nossa, que tentador, mas
Aí tem que pagar tudo de uma vez. Verdade, é Aí eu complicado, fico com né? medo de me arrepender. É, Eu não. é verdade. Mas resumindo, então, 2 vezes 15 minutos, né? Você. E Isso. eu, no caso, 5 vezes 30 minutos por dia. Então, e a última pergunta, que foi do Luciano Lewandowski. Vamos, Nossa. vamos lá. Fora do Cambly, quanto tempo vocês acham que estudam inglês? Tem uma média de quantas horas por dia? Olha, eu vou te falar a verdade. Como eu tô de férias esses dias, eu tô, assim, pego aqui e acolá. Mas normalmente, quando eu tô assim no meu ritmo normal de estudo, de trabalho, eu gosto de pegar sempre, todos os dias, pelo menos 10, 15 minutos para poder ouvir, para tirar um tempinho assim para poder focar meu vocabulário em algum tema. Então, assim, normalmente eu gosto sempre de tirar 10 a 15 minutos, até porque como eu sou professora, né, professora tem múltiplas atividades, corrigir tarefa, elaborar prova, planejamento, etc e tal. Às vezes fica um pouco complicado de eu conciliar agora, né, o tempo, então às vezes 15 minutos, você tá ouvindo a minha cachorra, tá latindo ali. Sem problema, dá pra te ouvir. Tá. Então, normalmente 10 a 15 minutos eu tiro para poder estudar. Interessante. Quando eu tô fora do Cambly, eu procuro fazer a mesma coisa, assim, tirar uns 30 minutos para tentar ler alguma coisa, ou ver alguma série, pelo menos um episódio. E eu gosto bastante também de reassistir um episódio que eu já vi, né? Só pra botar em prática aquela expressão e tudo mais. Mas fim de semana eu tiro um tempo maior, né? Já que eu tenho um tempinho assim maior para poder estudar. Normalmente 30 minutos a 1 hora eu tiro para poder estudar. Interessante. Então, essas foram todas as perguntas. Muito obrigado, Sânia, pela participação do vídeo. Nada, Richard. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai continuar, no caso, sempre respondendo. Continue mandando perguntas, comentários e a gente fica muito feliz assim, de responder. E acessem o canal dela, o canal da Sânia Carol, é o nome do canal, né, Sânia? Isso. Isso. Pode falar resumidamente o que você faz também, por favor, no seu canal? Eu gosto de compartilhar as minhas experiências, né? Assim como eu fiz agora, eu compartilho como é que eu faço no dia a dia para poder aprender inglês, como é que tem sido os meus desafios no Cambly, né? Compartilhar minha experiência para ver se compartilhando motivo outras pessoas também, aquelas pessoas que estão aí com vergonha, a começar a falar inglês, a continuar os seus estudos. Também é uma forma de me motivar também a continuar estudando, porque preciso muita motivação, né? Você manter o foco para poder não desistir, porque se você desistir, aí para você recuperar o prejuízo, né? É um pouco complicado. Então, eu gosto muito de compartilhar essas minhas experiências que eu tenho tido para aprender a língua inglesa. Muito obrigado, Samia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, como eu falei, acessem o canal dela, é muito interessante. Ela faz vídeos do Cambly também. Então, muito obrigado, pessoal. See you guys in the next video.